Olá, eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental, e o vídeo de hoje, ele foi escolhido porque eu recebi uma pergunta no direct do meu Instagram de uma pessoa, uma seguidora, e ela veio me pedir ajuda, porque ela estava ali passando por um momento muito difícil na vida dela, e ela não conseguia, assim, ter clareza de como sair daquela situação. Então, aproveitando, né, esse gancho aí, eu já convido você para fazer parte lá do meu perfil do Instagram, que é @SimoneTurelli, tá bom? Então, voltando, né, à pergunta dessa seguidora, que ela estava num momento muito difícil e não conseguia enxergar uma saída para aquela situação. Então, inspirada nessa dúvida, nessa pergunta, eu resolvi fazer esse vídeo e trazer aqui para o YouTube, né? E com certeza você ou está vivendo ou já viveu uma situação parecida, onde você está ali vivendo um problema, uma situação difícil e por não ter noção de como sair daquilo ali, aquela situação se prolonga e o sofrimento se estende. E aí o que eu orientei para ela e o que eu vou trazer aqui para vocês é o seguinte: geralmente quando você está vivendo uma situação, você fica ali preocupada com um longo prazo, né? Por exemplo, se você terminou um relacionamento, você logo fica ali preocupada: como eu vou restabelecer a minha vida amorosa, né? Se era um casamento longo, você fala: meu Deus, como que eu vou casar com outra pessoa? Como que eu vou recuperar a minha vida amorosa? No caso dessa pessoa, era uma insatisfação profissional. E ela estava ali muito insatisfeita e ela ficava tentando entender ou buscar essa resposta, né? Aqui eu não aguento mais, mas eu quero me ver em outro lugar bem-sucedida. E estava tão distante da realidade dela esse desejo, naquele momento, que ela não conseguia imaginar como ela poderia chegar lá. Então, essa é a primeira coisa que você precisa se atentar, tá? Não pense a longo prazo. Quando você está numa situação muito difícil, muito dolorosa, você precisa pensar a curtíssimo prazo. Por quê? Porque quando você pensa numa situação totalmente oposta, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que acabou o relacionamento já quer se ver, se imaginar num novo relacionamento, pensando como eu vou recuperar a minha vida amorosa, é um gap muito longo entre uma situação e outra. Então, isso torna mais difícil você encontrar uma saída. Então, a forma mais fácil de você sair dessa situação é você pensar a curtíssimo prazo, tá? E aí eu quero fazer você pensar num exemplo. Por exemplo, se você sair do Rio para São Paulo, né? Cerca de 400 quilômetros. E aí você vai de carro à noite. Você enxerga todo o trajeto? Você consegue visualizar os 400 quilômetros? Não. Mas isso não impede você de percorrer esse trajeto. Por quê? Porque o farol do carro, ele ilumina cerca de 20 metros. E a cada 20 metros, você consegue percorrer uma distância de 400 quilômetros. Então, traz essa analogia para a realidade que você está vivendo. Às vezes, você está ali, presa naquela situação, naquele problema, por muitos meses, anos até, porque você está querendo enxergar o seu destino, você está querendo enxergar os 400 metros, mas você não precisa disso. Você só precisa enxergar os 20 metros, certo? E aí, você pode falar assim: Simone, tá, eu entendi a analogia, mas como eu vou aplicar isso na minha vida prática, né? O que seriam esses 20 metros que eu preciso enxergar para realmente mudar a minha realidade e chegar naquele destino que eu gostaria? Seria o dia seguinte. Então, você precisa pensar o que você pode fazer amanhã para sair da realidade que você está hoje, para minimizar a situação, o sofrimento que você está vivendo hoje. Então, aquela pessoa que falou comigo no Instagram, ela estava muito insatisfeita profissionalmente. E ela ficava tentando pensar qual a carreira ela poderia estar trabalhando, estar desenvolvendo para mudar aquela realidade. Deu para entender? Ela já estava querendo se ver lá em São Paulo.
ela não conseguia perceber qual eram os 20 metros que ela precisava percorrer para que no final ela chegasse lá em São Paulo. Então, no caso dela, eu comecei a orientar ela a fazer pequenas alterações na sua rotina do trabalho, ou seja, 20 metros, ou seja, dia seguinte, para que ela conseguisse minimizar a insatisfação no trabalho, na sua rotina. E aos poucos ela começa a visualizar um caminho maior. Então, no dia seguinte, ela podia fazer algumas alterações na sua rotina, e aí eu vou trazer um exemplo para você. Às vezes você percebe que o ambiente em que você trabalha é muito desconfortável por causa das pessoas. Então, de repente, se afastar um pouco de determinadas pessoas, não almoçar com essas pessoas, já diminui a sua insatisfação, a sua angústia. De repente, se você trabalha no computador, colocar uma música ali que você gosta, é como se você estivesse ali se bloqueando daquele ambiente que você não gosta e ali trazendo alguns itens, alguns elementos que são ou que você gosta, aquilo já torna aquele momento menos sofrido. E quando você consegue tornar aquele dia menos sofrido, você começa assim a visualizar um caminho, uma solução. Quando você está muito mergulhada no problema, quando você só fala do problema, só enxerga o problema, você não consegue perceber uma solução. Quando você consegue ir ali colocando medidas que vão minimizando aquela insatisfação, você já consegue vislumbrar uma saída. Então você precisa dar espaço na sua mente para você encontrar uma solução. E o que acontece muitas vezes é a pessoa ficar ali focada no problema. É chegar no trabalho e falar, meu Deus, mais um dia disso aqui, mais um dia com esse trabalho, mais um dia com essas pessoas, mais um dia nesse ambiente. E aí a sua mente só consegue enxergar o problema. Quando você se preocupa em minimizar dia após dia, a cada 20 metros, aquela situação, você começa a criar espaço para enxergar uma solução. Tá? Você começa a caminhar. Então, a sua preocupação deve ser o dia seguinte. Então, se você tá lá com um problema no relacionamento, acabou um relacionamento, o que você pode fazer no dia seguinte para minimizar isso aí? Sei lá, de repente você pode sair com uma amiga, né? De repente você pode dar uma caminhada num lugar bonito, na praia, no parque. O que você pode fazer que faz você se sentir melhor para que você possa se afastando daquela sensação desagradável, desconfortável? Com certeza você já ouviu falar, né, que o tempo cura todas as feridas, que você precisa viver um dia de cada vez. Com certeza isso tem a sua verdade, mas se você quer otimizar essa frase na sua vida, é importante você ter uma intenção em cada dia. Por quê? Se você simplesmente esperar passar um dia de cada vez e a cada dia você continua pensando num problema, eu acho que o tempo não vai curar essa ferida. Então você precisa, além de espera um dia de cada vez, ter uma intenção em cada dia. Então se você está ali no fundo do poço, está ali naquele breu, você não consegue enxergar uma saída, provavelmente você está pensando a longo prazo. Provavelmente você já está pensando no ponto de chegada, aonde você gostaria de estar vivendo. E isso vai dificultar essa solução, porque está muito distante da sua realidade hoje. Então, o objetivo é o que eu posso fazer amanhã para que essa insatisfação, para que esse sofrimento possa diminuir na minha vida. Certo? Ficou claro, então? Então, sempre trazer essa solução para o curto prazo, porque é uma maneira de você ir se distanciando daquele problema e começar a dar espaço para enxergar uma nova solução. Quando você, dia após dia, fica só pensando no problema, reclamando do problema, fica cada vez mais difícil de você sair daquela situação, certo? E aí, já trazendo esse exemplo, né, da cliente que veio me perguntar, para quem está insatisfeito profissionalmente, eu vou ajudar você a enxergar esses 20 metros. Sabe, como eu posso fazer, Simone, para sair dessa minha realidade de insatisfação profissional a curto prazo? Então, você que vive essa situação, que já não aguenta mais, não gosta de fazer o que faz, não gosta de
do trabalho, do ambiente, das pessoas, se você acha que não está sendo valorizado, se você percebe que eu não consigo ter oportunidade de crescer, se você também não está tão insatisfeito assim, mas você sabe que podia melhorar, né, que você podia estar numa situação melhor, enfim, seja qual for o motivo da sua insatisfação profissional, se você deseja alcançar uma outra posição na sua carreira, eu convido você a enxergar esses próximos 20 metros. No dia 22 de junho, quarta-feira de 2022, tá, gente? Então, dia 22 de junho de 2022, quarta-feira, às 8h30, eu vou fazer um aulão. Nesse aulão, eu vou mostrar como você faz para sair da insatisfação profissional com apenas 2 passos. Só que para você participar desse aulão, você precisa entrar no grupo de WhatsApp. Na descrição desse vídeo, eu vou colocar ali o link para você entrar nesse grupo de WhatsApp. Não se preocupe que nesse grupo não vai ter mensagens, a gente só coloca informativo, tá? Você não vai ficar recebendo mensagem o dia inteiro. É só para você receber o link da aula e principalmente o material em PDF, para que você tenha ali o resumo daquela aula e também um caderno de atividades. Porque nessa aula é uma aula prática onde eu vou convidar você a encontrar algumas respostas e para te ajudar eu vou te dar um material em PDF para que você faça essas atividades e comece a ter clareza e direcionamento na sua vida profissional a curto prazo, certo? Então eu convido você para o aulão do dia 22 de junho. Não se esqueça, você precisa entrar no grupo de WhatsApp. O link está aqui na descrição do vídeo. Espero você lá, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. E se você quer saber sobre algum assunto, se eu puder esclarecer, manda aqui no comentário ou então lá no Instagram. Eu tenho o maior prazer em responder os comentários, em fazer vídeos a pedidos de alguns seguidores, tá bom? Então, aguardo você no próximo vídeo e no dia 22 de junho de 2022, quarta-feira, às 8h30, certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo.